não apenas ajudou a garantir seu lugar na história do rock and roll, como também se mostrou premonitória. Alguns meses depois de Giving Enough Rope, Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador, chegou ao poder como primeira-ministra da Grã-Bretanha, capitalizando no sentimento nacionalista apresentado pela Frente Nacional. A época de Thatcher veio e se foi, e apesar de ser possível dizer a mesma coisa a respeito do Clash, suas verdades até hoje e como, mais de 30 anos depois, a apreensão da música ainda parece ter lugar na descrição de um momento presente. Quando Giving Enough Rope foi lançado, o punk já não existia mais como o mesmo tipo de experimento de levante. Em janeiro de 1978, o Sex Pistols fez uma turnê pelos Estados Unidos e desmoronou. Mas o Clash não estava ansioso para aceitar instruções de ninguém, e isso incluía Bernard Rhodes, Mick. Jones estava desconfiado das exigências de Rhodes, principalmente à luz da insistência do empresário, para que lhe garantissem controle completo. Jones também estava preocupado com a possibilidade de Rhodes substituí-lo pelo guitarrista do Sex Pistols, Steve Jones, e tomou uma atitude cautelar. Em outubro de 1978, o Clash mandou embora o empresário que tinha ajudado a formar a banda. Drummer, por sua vez, teve dúvidas a respeito da demissão de Rhodes. Rhodes conseguiu um mandado judicial para bloquear todos os ganhos do Clash, e a banda recorreu a Epic Records para financiar sua primeira turnê norte-americana. De má vontade, o selo forneceu um orçamento modesto. Apesar de a banda abrir os shows norte-americanos com I'm So Bored with the US, o Clash ficou fascinado com os mitos e a música do país. O punk poderia alegar que surgiu do nada no ano zero, mas o Clash compreendia que isso não tinha acontecido sem precursores essenciais. Quando se gosta de música norte-americana há tanto tempo quanto eu gosto, Strummer declarou, ir até lá é um barato. Viajar pelo país é outro barato. Foi fantástico. Eu obtive quantidades infinitas de inspiração. O Clash estava chegando a um momento crucial. Por um lado, Bernard Rhodes não estava mais lá por outro. A CBS Records ainda não botava muita fé no apelo da banda fora da Inglaterra. Clash também sabia que não podia segurar a estética estreita do punk sem correr o risco de se tornar uma banda estática ou apenas uma curiosidade datada. Com Give Enough Rope, a banda tinha cantado a respeito de imortalidade, política, liberdades e destinos à disposição de todos. Agora, depois de fazer turnê pelos Estados Unidos, o Clash estava encontrando maneiras de infundir seus temas e seus sons com música que era ao mesmo tempo histórica, atemporal e progressiva. A banda traria todas essas influências para criar uma coleção de canções inovadoras. O resultado foi uma das obras mais prodigiosas do rock. Produzido por Guy Stevens, London Calling 1979 abre com a apocalíptica faixa título e fecha com a dor surpreendente de Train in Vain, de Mick Jones, uma faixa com Irish Pop, sem nenhum disfarce. Entre as duas há 17 outras canções que falam de atitude desafiadora, revolução, guerra, apocalipse e morte, mas também sobre a liberdade de exibir prazer, vulnerabilidade, dúvida e coragem no mesmo fôlego. Clash criou uma obra-prima de acordo com seus próprios termos. Havia atingido um ápice de criatividade que ninguém alcançava desde os Beatles. O grupo era chamado na época de a única banda que importa até agora. Esta pode parecer uma história de idealismo, conquistado a duras penas. O quarteto compartilhava os valores políticos que expressava, e a banda nunca renegou essas crenças. Mas o Clash não era uma parceria integral como os Beatles, em que os integrantes tinham crescido juntos com uma história mútua. Tinha havido desconforto entre os membros desde o começo, em parte, devido ao estresse inevitável de trabalhar e viajar de maneira tão intensa em um espaço de tempo tão curto. A relação entre Strummer e Jones se tornou belicosa. Com a ausência de Rhodes, as coisas melhoraram. O Clash tinha London Calling para mostrar o álbum vendeu bem tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E, quando a banda voltou a se reunir para gravar em 1980, tinha ganhado a abertura para fazer música em estilos que estavam fora do esquema sonoro do punk, incorporando elementos de hip-hop, dub e até jazz. No final do projeto, o Clash tinha 36 faixas que abrangiam uma diversidade extrema de estilos. Jones insistiu que aquilo era material suficiente para justificar o lançamento de 3 LPs de vinil em um único pacote, sob o nome de Sandinista. O título foi um tributo,
ao movimento revolucionário nicaragüense que tinha derrubado o brutal ditador Anastácio Somoza em 1979. Na época, o governo do presidente Ronald Reagan trabalhava para tirar o poder dos sandinistas. A CBS ficou furiosa. Não por causa das simpatias marxistas implícitas do álbum, mas porque a banda quis lançar música demais pelo preço de um álbum só. Mick Jones recusou qualquer sugestão de encurtar o material. Com o passar dos anos, Sandinista tem sido visto tanto como uma coleção magnífica de riquezas musicais, quanto como uma profusão de desordem e indulgência. Em resposta à obstinação do Clash, a CBS se recusou a promover uma turnê da banda, e Sandinista vendeu mal. Strummer começou a desconfiar que a produção cheia de liberdades de Mick Jones tivesse sido uma falha fatal. Strummer renunciaria ao álbum como um erro, apesar de mais tarde ele voltar a defendê-lo. Strummer usou o fracasso do disco para corrigir tudo que ele considerava errado. No início de 1981, deu um ultimato: se o Clash quisesse que ele permanecesse, a banda teria que recontratar Bernard Rhodes. Mick Jones ficou estupefato. Ele desprezava Rhodes e achava que a banda tinha florescido sem ele, mas Strummer o deixara sem opção. Jones começou a se afastar, fazia cada vez mais coisas sozinho, gostava cada vez menos de se apresentar ao vivo. Já Topper Headon enfrentava sérias dificuldades. Seus talentos tinham sido essenciais ao crescimento da banda, mas desde o começo ele tinha começado a encher a cara e a se comportar de maneira desleixada. E vicioso em heroína. Rhodes retornou com ideias grandiosas. Para combater a má vontade da CBS de financiar uma turnê, o empresário colocou a banda para fazer uma série de shows no Bonds Casino, na Times Square, em Nova York. No final de maio de 1981, deu tudo errado. Os bombeiros forçaram o clube a fechar no último minuto. Mick, acho que você não tem capacidade para produzir, ele disse. Seu canalha. Jones respondeu. Rhodes trouxe Glyn Johns, que trabalhou com os Beatles na época das sessões de Let It Be, para editar e mixar as gravações. Quando o quinto álbum do Clash foi lançado, em maio de 1982, com o título de Combat Rock, a visão de Strummer era a que tinha prevalecido. O álbum era bastante comercial e finalmente levou o Clash às massas. Os singles Should I Stay or Should I Go e Rock the Casbah chegaram à parada pop norte-americana, e este se tornou o álbum mais vendido da banda. Com o sucesso, a CBS se mostrou ansiosa para colocar a banda na estrada. No meio disso, Strummer reuniu os integrantes e mandou Topper Headon embora. Os problemas do baterista com as drogas foram piorando ao longo dos anos. Ele tinha dívidas enormes com traficantes. Strummer posteriormente admitiria que perder Headon tinha sido um golpe duro. Acho que não fizemos mais nenhum show bom depois daquilo, ele declarou a Sal Levitz. Jones nunca gostou da decisão de Strummer. Eu não teria mandado ninguém embora, ele disse. A banda convenceu Terry Chimes a voltar para a turnê de 1982. Que culminou com o Clash abrindo para o em diversos shows de estádio no segundo semestre. Como o álbum póstumo, Live at Shea Stadium atesta, o Clash, mesmo sem Headon, continuava sendo uma banda fantástica ao vivo. Mas conflitos entre os ideais do grupo e a realidade do sucesso, mais o rancor interno, estavam pesando. Em maio de 1983, a banda com Pete Howard na bateria apresentou-se para seu maior público, cerca de 200 mil pessoas no West Festival, um evento de 4 dias nos arredores de Los Angeles. Quando a banda saiu do palco, o desastre chegou ao auge em uma troca de socos entre os integrantes do grupo e a equipe de palco do festival. Foi a última vez em que os membros originais do Clash, Mick Jones, Paul Simonon e Joe Strummer, tocaram juntos. Em agosto de 1983, Strummer convocou uma reunião e disse: a Jones, acho que está na hora de irmos cada um para um lado. Mick tinha certeza de que isso era obra de Rhodes. Eu perguntei à banda quem eles queriam, Bernie ou eu. Jones disse posteriormente. O grupo disse que queria Bernie. Não dava para acreditar. Então peguei minha guitarra e caí fora. Talvez até Bernard Rhodes estivesse despreparado para o caráter brutal do momento. Ele saiu correndo atrás de Jones e lhe ofereceu um cheque. E como se fosse um relógio de ouro, o que foi ainda mais insultante, Jones lembra. Mas eu aceitei. O Clash tentou seguir em frente. Rhodes e Strummer recrutaram novos integrantes. Pete Howard ficou na bateria. Vince White e Nick Shepard entraram para assumir as guitarras e os vocais. Mas o line-up não tinha equanimidade.
Rhodes humilhava os novos integrantes. Strummer simplesmente não intervinha. Ele parecia intimidado por Rhodes. O comprometimento de Strummer com o Clash parecia esporádico. Ele tinha assuntos mais preocupantes com que lidar, como a morte de seus pais. No derradeiro trabalho do Clash, Cut the Crap, Strummer compartilhou o crédito das canções com Bernard Rhodes. Lançado no final de 1985, o álbum era difícil de se escutar. As músicas não funcionavam e pareciam conter uma falsa bravata, só salvando This Is England. Joe Strummer então reuniu os integrantes da banda na casa de Paul Simonon e disse que estava tudo acabado. Rhodes quis continuar com a banda, agora com Simonon como líder, mas isso não deu em nada. Strummer finalmente se deu conta do que tinha perdido ao demitir Mick Jones. Depois ele iria culpar Rhodes, mas, em 2003, depois da morte de Strummer, Simonon confidenciou a Jones que a demissão não tinha sido obra de Rhodes, o incentivo tinha sido do próprio Strummer. No final de 1985, o cantor foi atrás de Mick Jones nas Bahamas, onde seu ex-parceiro estava gravando. Joe pediu desculpa pelo que tinha feito, pelas coisas nada gentis que tinha declarado à imprensa, e perguntou a Jones se eles podiam reconstruir o Clash. Mick agradeceu as desculpas, mas não quis saber. Jones mostrou para Strummer as gravações do seu novo grupo, o Big Audio Dynamite. É a pior merda que eu já ouvi, Strummer disse a Jones. Não lance isso, cara. Joe Strummer passou anos sem jeito, arrependido pela maneira como tinha destruído o Clash. Ele também se mudou para várias cidades, bebeu muito, tornou-se volátil. Envolveu-se com o cinema e em 1989 lançou o fracassado álbum Earthquake Weather. Eu precisei me desmontar e voltar a juntar os pedaços. Strummer disse em 1988, eu tinha perdido os meus pais, o meu grupo. A gente se transforma em uma pessoa diferente. Gradualmente, o músico conseguiu retornar do que chamou de anos de selvageria. Ele tinha tido 2 filhas e um longo relacionamento com Gabby Salter. E quando ele terminou, teve início um casamento feliz, em 1995, com Lucinda Henderson. Em 1999, Strummer criou uma banda nova, a Mescalers Música, que buscava novos sons no mundo todo, e essa foi a maneira que encontrou para manter a fé. Strummer mantinha a esperança de reunir o Clash. Depois da inclusão da banda no Hall da Fama do Rock and Roll, ele tentou em vão que Jones e Simonon se unissem a ele em uma nova turnê, mas era tarde demais para reuniões. No início da tarde do 22 segundo denar macedônios de dezembro de 2002, Strummer tentou mandar uma carta por fax a Simonon, defendendo sua posição. Nesse dia, ele vestiu uma jaqueta, levou o cachorro para passear no ar frio inglês, voltou por volta das 3 horas da madrugada e desabou no sofá. Quando Lucinda o encontrou, seu corpo já estava ficando frio. Ele morreu de um defeito no coração que tinha carregado a vida toda sem saber. Se existe uma tragédia na história do Clash, não é o fato de os integrantes da banda terem perdido a fé uns nos outros, nem que Joe Strummer tenha sofrido com o rompimento dessa fé. O Clash sempre correu riscos. Renovaram uma promessa que existia na música, tinha a ver com libertação, com dar voz e coragem a pessoas a quem se negava a palavra. A banda foi mais longe com essa visão do que qualquer outro artista. Revisitaram seus ideais sem se acomodar. Joe Strummer declarou ao cineasta Don Letts: estamos tateando um jeito socialista na direção de algum futuro em que o mundo possa ser um lugar menos miserável do que é. Esse tipo de visão parece ser algo de muito tempo atrás, outra história de morte e de glória. Rebeliões da cultura popular ficaram menores medos populares, hoje se agigantam. A tragédia do Clash não tem a ver com o Clash em si, com o fato de seus integrantes terem lutado por algo honroso, mas no final, terem derrotado uns aos outros. A tragédia do Clash é que hoje não damos mais espaço ao tipo de voz que essa banda tinha. Se você gostou, dê um like, compartilhe e continue acompanhando os nossos vídeos. Esse é o canal Histórias do Punk Rock. Até uma próxima, galera!